Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Viajar com Pouco. Eu sou o Gabriel e estou aqui hoje para falar com você sobre um tema muito interessante que é Work Exchange, que seria em português uma tradução literal aí, um trabalho de intercâmbio, tá? Então vamos lá. Só antes de eu começar, eu vou pedir um favorzinho para você rapidinho. Já se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha, deixa o seu comentário e vamos lá, vamos porque interessa. Só para te explicar um pouquinho do que é o Work Exchange, antes de eu falar como isso pode te ajudar, como que você pode fazer isso. O Work Exchange, ele nada mais é do que uma breve troca de trabalho. Você dedica algumas horinhas do seu dia em um hostel, às vezes em uma fazenda, em uma casa, cuidando de um animal ou da própria casa, depende do caminho que você optar por seguir. E em troca dessas poucas horinhas, 4, no máximo 5 horinhas por dia, você tem direito à acomodação, você tem direito às vezes à alimentação, a lavar sua roupa, a participar de atividades que esse lugar promove sem pagar por isso. Então ele te traz aí um monte de benefícios, um monte de opções que vão te permitir viajar tanto pelo Brasil quanto em outros lugares sem gastar praticamente nada. Então eu já vou entrar mais detalhes com você para a gente entender como que você pode fazer isso também. Então vamos lá. Eu decidi, na verdade, eu conheci essa opção quando eu estava morando na Itália, enquanto eu fazia meu processo de cidadania italiano e tudo mais. E eu ia ter que passar um período muito longo aí sem fazer nada, no meio da montanha. Era um lugar lindo, mas eu ia ficar um tempão ali parado à toa. E aí eu fiquei pensando, pô, beleza, o que eu posso fazer de alternativa e tal? E aí eu acabei descobrindo essa possibilidade, que logo que eu tive a possibilidade, depois de 45 dias na Itália, eu já caí no mundão, meti a mochila nas costas e falei, vamos que vamos. E aí depois disso eu fui para 5 lugares diferentes fazendo esse mesmo processo. O primeiro foi na Croácia, em Zagreb, onde eu acabei passando 2 semanas no Funk Lounge Hostel. Nesse lugar eu tinha direito a 3 refeições por dia, acomodação, eu podia participar dos eventos ali, das coisas que eles faziam no hostel. Em troca eu só precisava arrumar a cama e ajudar um pouquinho na limpeza, era bem tranquilo. E ao longo dessas 2 semanas que eu fiquei lá, eu gastei mais ou menos 70 euros, que era com bebidas, que foi a única coisa que eu precisei gastar. Lógico, além dos meus passeios, as coisas que eu fiz por conta própria. E só para você ter uma ideia, se eu fosse pagar para ficar nesse hostel, nessas mesmas 2 semanas, eu pagaria 270 euros. Então eu deixei de gastar 270 euros com acomodação, ao invés disso eu gastei 70 com acomodação, alimentação e mais um monte de coisa. Então já começa a perceber aí onde a gente vai chegar. Aí eu saí de Zagreb e fui para Praga. Lá eu fiquei 2 semanas em um hostel chamado Hostel One. Nesse hostel eu basicamente precisei ficar um pouquinho na recepção, ajudava um pouquinho no bar, em alguns churrascos quando tinha também. Nesse lugar a gente tinha uma refeição por dia, que era um jantar, e quando a gente tinha alguns eventos sociais também no hostel, que a gente fazia muita coisa, muitas atividades externas e muito churrasco também, alguma coisa do tipo, era tudo incluso, tudo gratuito. Também podia lavar minha roupa, enfim, tinha um monte de benefícios. Nesse hostel eu gastei mais ou menos 100 euros ao longo dessas 2 semanas com as minhas refeições e também com os meus passeios. Eu podia tomar uma cervejinha à noite no bar sem pagar nada também e tudo mais. Se eu fosse pagar para ficar nesse hostel essas mesmas 2 semanas, eu ia gastar aí mais ou menos 650 euros em 2 semanas. Então já vai colocando na calculadora aí tudo que eu poderia ter gastado só nesses 2 meses. E aí depois dessas 2 semanas em Praga, eu meti minha mochila nas costas de novo, peguei um BlaBlaCar. Se você não sabe o que é BlaBlaCar, tem um link na descrição aqui embaixo, já dá uma olhadinha, é uma opção bem econômica para você viajar pela Europa. E aí fui para Budapeste. Em Budapeste eu passei 3 semanas em um hostel chamado Ciao Budapest Hostel. Esse hostel, ele era bem pequenininho, tinha 2 quartos e eu acabei cuidando aí junto com mais 3 pessoas dele direto. Eu tinha uma refeição por dia, tinha acomodação, podia lavar minha roupa, enfim, tinha um monte de infraestrutura aí bem bacana para gastar, para usar. Nessas 3 semanas eu gastei mais ou menos 100 euros com a minha alimentação, com os meus passeios e bares e tudo mais. E se eu fosse ficar nesse hostel pagando por acomodação, eu precisaria gastar aproximadamente 160 euros. Depois dessas 3 semanas em Budapeste, eu voltei para o Brasil, voltei para a Itália antes, na verdade, finalizei meu processo de cidadania e depois disso eu voltei para a Europa com um novo hostel. Esse foi o que eu acabei ficando mais tempo, que foi um hostel na França que chamava Chatel Hostel. Ali era nos Alpes franceses, do lado das pistas de esqui, era um lugar fantástico, super lindo. Eu tinha direito também a café da manhã, quando tinha evento social, que era praticamente todo dia, que era época de festa, né, de Natal, Ano Novo. Eu podia comer também junto com ele sem pagar nada por isso, podia lavar minha roupa e o mais legal de tudo é que eu tinha, além de poder usar o equipamento de esqui, eu tinha um quarto exclusivo para mim. Então um quarto privativo em um hostel sem pagar por isso, com direito ao equipamento de esqui, foi um monte de coisa que juntou aí.
Nesse hostel eu gastei aproximadamente 100 euros em um mês que eu fiquei lá, com as minhas refeições, com as minhas saídas, meus passeios e tudo mais. E se eu fosse pagar para ficar nesse hostel, eu ia gastar mais ou menos 1.650 euros. Olha essa facada. Só nesse hostel eu já daria uma fortuna aí, uns 8 mil reais que eu deixei de gastar de acomodação, além de todas as outras experiências. E por fim, o quinto hostel que eu fiquei foi o Flying Pig Uptown, em Amsterdã. Nesse hostel eu fiquei mais ou menos um pouco mais de um mês também. Gastei na faixa dos 150 euros, Amsterdã é uma cidade um pouco mais cara, mas se eu fosse ficar nesse hostel pagando por ele, eu gastaria aí na faixa dos 1.100 euros nesse um mês também. Então isso foi uma breve explicação da minha experiência de Work Exchange, dessa experiência de intercâmbio de trabalho. E se você se interessou também com essa possibilidade de fazer esse monte de viagem, conhecer esse monte de lugar sem gastar com hospedagem, sem gastar com um monte de coisa, com alimentação, com passeio, com esse monte de interação, com esse intercâmbio efetivamente, com essa troca de experiência, de cultura, basicamente como você pode fazer isso, tá? Antes de eu falar quais são as vantagens que agregaram para mim. Tem algumas plataformas que você pode usar, como Worldpackers, Workaway, Helpex. Então tem algumas plataformas que fazem esse contato, esse intermédio entre você que está viajando e os lugares que podem te receber, os anfitriões. E ali você entra em contato, você manda uma mensagem, você vê quais são as possibilidades, o que te agrada, o que as pessoas precisam para receber você, e você entra aí num consenso, né? Você descobre qual caminho você quer seguir. O legal disso tudo é que tem possibilidades para todo mundo. Você pode trabalhar fazendo uma limpeza, você pode trabalhar no bar, você pode trabalhar na recepção, você pode trabalhar com produção de vídeo, com marketing, com programação. Depende muito do que o lugar precisa. Isso que é legal, que tem possibilidade para todo mundo. Tá? E quais são as maiores vantagens então, Gabriel? Por que você recomenda fazer isso? Primeiro de tudo, eu acho que ficou bem claro já, é uma opção super econômica de viajar, de passar por lugares incríveis gastando pouquíssimo. É uma das maiores vantagens para você optar por esse tipo de viagem. Uma outra vantagem muito grande é que você acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro, porque afinal de contas você está, geralmente, né, muitas pessoas optam por fazer isso em hostel, e estando em hostel você lida com pessoas do mundo inteiro todos os dias. Eu já me vi em mesas com pessoas do Canadá e da Austrália, da Índia, enfim, de todos os lugares, é impressionante. E isso é muito legal porque você acaba até conhecendo culturas de outros lugares sem precisar ir para esses lugares. Uma outra coisa bem interessante é que você, como acaba passando mais tempo em cada lugar, já que você não vai ficar 2, 3 dias só para conhecer um pouquinho e ir embora, como você tem a possibilidade de passar mais tempo em um lugar, você tem mais chance de conhecer a cultura local. Então você tem mais chance de conhecer lugares que não são tão turísticos, comidas, pessoas dali que moram ali, que podem compartilhar alguma coisa contigo. Isso agrega muito, é uma experiência muito legal. Além disso, você também acaba convivendo com mais pessoas, com muitas pessoas que estão fazendo o mesmo tipo de processo que você, vivendo a mesma experiência que você, que agregam muito, que te dão, são experiências únicas, né? Você poder compartilhar esse tipo de coisa com alguém que está ali fazendo a mesma coisa que você. Outras duas coisas que talvez sejam mais importantes para mim, na minha experiência. Primeiro, eu aprendi muito, meu inglês evoluiu muito, meu idioma, meu espanhol, todas as possibilidades de aprender um idioma, de evoluir nisso, de progredir com o seu idioma é fantástico, porque você realmente fica imerso, né? Você está vivendo naquilo, se você vive dentro de um hostel, você de repente até tem a possibilidade de falar com alguém em português e tudo mais, mas 98% do seu tempo você vai estar falando inglês ou espanhol ou o que você conseguir usar para falar no momento. Então, se você já tem um pouquinho de conhecimento, isso vai agregar muito. Se você tem um básico do básico, vai agregando aos pouquinhos e vai evoluindo com o tempo. Isso é muito legal, isso ajuda muito mesmo nessa questão do idioma. E uma última questão que para mim foi bem bacana, que me abriu a cabeça para muitas coisas. Eu sempre fui muito fechado, sempre fui muito tímido. E estar ali, estar vivendo aquele tipo de situação me forçou de uma certa forma, mas forçado assim de uma forma agradável, né? Não me senti pressionado, mas eu acabei sendo estimulado a conversar mais, a me abrir, explorar e, né, conhecer outras coisas de uma forma com a cabeça muito mais aberta, a conhecer muitas possibilidades, muita coisa nova que esse mundão pode oferecer pra gente. Isso foi muito legal também. Tá? E 2 detalhezinhos aí que eu gostaria de pontuar com você, que isso primeiro não é uma brincadeira, você não pode se inscrever e tentar participar de um processo desse, de uma experiência dessa,
se você realmente não estiver compromissado. Se você se propuser a fazer isso, se você se comprometer com o lugar, a ir para lá e ajudar nesse sentido, você precisa ser pontual, você precisa ter o compromisso, você precisa corresponder com aquilo que você prometeu. Então ninguém está aqui para brincar, né? Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo é maduro o suficiente para entender isso. Então assim, é uma coisa séria. Se você está fazendo isso é porque você vai fazer isso da forma correta. E uma outra coisa é, lógico, eles não vão pagar sua passagem, não vão pagar transporte. Em nenhum caso, no caso quando eu fiquei na França, como era um lugar muito isolado, eles acabaram me ajudando um pouco com o transporte, mas foi uma coisa muito única, não é padrão. Mas passagem aérea, esse tipo de coisa, visto se precisar, dependendo do lugar que você for, todos os demais realmente seria um custo seu. É só a partir do momento que você está ali que você tem essa colaboração, essa divisão de gastos. Mas é óbvio que ainda assim vale muito a pena. Afinal de contas, vamos supor que você gaste R$2.000 para vir para a Europa de passagem aérea. São R$2.000 que você está gastando, mas ao mesmo tempo, olha o tanto de euro que eu falei ali que você deixou de gastar em hospedagem. A hospedagem, querendo ou não, é o que mais vai custar nesse processo. Ainda mais se você for passar 3, 4 meses viajando, isso custa muito. Então, se você se planejar para conseguir comprar a passagem, fica tudo tranquilo, vale muito a pena fazer mesmo assim. Então é basicamente isso, essa questão do que é o Work Exchange, do que é esse intercâmbio de trabalho. Se você gostou, se você tem interesse, lá na descrição, aqui embaixo do vídeo, tem alguns links que podem continuar te ajudando com mais detalhe, porque não dá para falar tudo aqui especificamente. Tem algumas plataformas que você pode usar para fazer esse processo e tem um monte de coisa, um monte de link que vai te ajudar mesmo, dá uma olhadinha. E quando você descer na descrição para ver esses links, já dá o seu like, já curte a página, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque se você não puder fazer agora, tenho certeza que tem um monte de amigo seu que vai agradecer muito se você compartilhar esse vídeo. Então é isso, se você também tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que a gente está sempre aqui acompanhando para te responder, para te ajudar da melhor forma possível, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, uma boa semana e tchau!